Fez o famoso X9 custou entrar em ação, porque o que eu apurei hoje, apurei só hoje, tá? Foi que esse cenário de ausência, né, do jogador nessas 3 partidas, né? Fluminense, Alcas e Fluminense. Já estava claro para o Flamengo já desde o jogo com o Vasco. E o clube conseguiu, de certa forma, não deixar isso vazar. Então, não vale, acho que tem que ter todo o cuidado com o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que tem um histórico de lesões musculares. Ele, em 2021, eu lembro que ele ficou fora em vários jogos também por causa de convocações para a seleção do Uruguai, mas ele não jogou nem metade dos jogos do Campeonato Brasileiro em 2021, entre convocações e contusões. Então, teve um problema no pubis ano passado e esse ano, até agora, ele não conseguiu jogar bem, né? Agora, tem também a situação aí do Bruno Henrique, que é uma lesão gravíssima para um jogador já mais velho. Eu conversei com muitos médicos da época que disseram, ó, dificilmente ele volta com a força física que ele tem. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação. Tá aí, ó, né, a Jovem Pan Esporte, né, e os debatedores da mesa ali, o Mauro César, o Pilhado, né, a galera toda ali da mesa da Jovem Pan Esporte, debatendo sobre a ausência do Arrascaeta, meus amigos. Mudanças no time do Flamengo, sai Arrascaeta, volta Bruno Henrique, você vai saber de tudo isso e vai, claro, né, estar aí ouvindo a opinião de cada um deles, agora aqui no canal Flalusquinhos. Só quero te pedir, meus amigos e minhas amigas, se você chegou aqui pela primeira vez no canal e ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho para você fazer parte aqui do nosso canal. Do lado tem um sininho. Clica no sininho para ativar as notificações e também, é claro, se ainda não deixou o seu like, ó, cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançarmos mais torcedores da nação rubro-negra. Então, bora com tudo? Vamos ver aí o que os caras trataram, né, sobre esse assunto. É um assunto importante, já que o Flamengo tem um jogo amanhã contra o Fluminense. Então roda aí, produção, pra gente ver. Mauro César Pereira, você falou tanto do Arrascaeta, por que tá fora de forma, por que não voltou das férias melhor fisicamente, e agora Arrascaeta fora das finais do Campeonato Carioca, Mauro. Essa lesão é nova, né? Ele tem um problema antigo lá do ano passado de pubis. Agora ele sofreu uma lesão muscular e uma lesão grave. Dessa vez o famoso X9 custou entrar em ação, porque o que eu apurei hoje, apurei só hoje, tá? Foi que esse cenário de ausência, né, do jogador nessas 3 partidas, né? Fluminense, Alcas e Fluminense. Já estava claro para o Flamengo já desde o jogo com o Vasco. E o clube conseguiu, de certa forma, não deixar isso vazar, né? Agora já se sabe que ele não vai jogar, ou seja, manteve um certo mistério até mais perto do jogo contra o Fluminense. Imagino que o Diniz tenha trabalhado imaginando o Flamengo com a Arrascaeta, a possibilidade, agora já sabe que não vai jogar. Acho que não muda muito não, mas enfim. É uma lesão muscular, eu acho que o Arrascaeta é um jogador que a importância dele é desnecessária até ficar me estendendo. Agora, para o jogador, corrige tudo e volta, né, gente? Não adianta ficar forçando a barra. Agora, eu já vi gente falando, então por que jogou contra o Vasco? Aí eu não entendo realmente. Jogou contra o Vasco, aí foi substituído porque estava machucado, porque sofreu a lesão muscular contra o Vasco. Lesão muscular, me parece, eu não sou médico, mas não tem nada a ver com o problema do pubis. É uma outra contusão. E pelo que eu soube, não foi gerada pelo problema do pubis. Ele sofreu uma lesão muscular. Os jogadores têm problema muscular. Vira e mexe, acontece isso. Reclamaram, xingaram o técnico de burro porque o cara tirou o jogador machucado. Então agora não era para ter colocado. Afinal, era para deixar machucado em campo ou era para ter colocado? O que essa parte da torcida quer ou queria, afinal? Eu acho que já falo isso há algum tempo. Corrige tudo, cura o jogador lá do problema, tiver que fazer a cirurgia, que se faça, tudo, e volta inteiro. Senão vai ficar a vida inteira assim. Agora, o final carioca tem a sua relevância? Tem, mas muito pior será se ele se arrastasse até o final do ano, jogando, ficando fora, jogando, e aí chegar numa decisão de Libertadores eventual e ele não poder jogar. Então é melhor parar agora e corrigir os problemas. O Flamengo tem um elenco farto, tem bons jogadores, tem soluções ali dentro para jogar Everton Ribeiro, pode jogar o Gerson mais adiantado, pode jogar Matheus França, pode jogar Cebolinha e mudar um pouco o desenho tático, tem várias opções. Mas perde muito, né, Mauro? Claro que perde, mas o cara tá machucado, não tem jeito. É aquilo que a gente sabe, né? Sim, a gente jogador fala que se tem machuca. elenco, mas um Arrascaeta da vida... A Copa de 62, sentido, né? Pelé se machucou e não jogou mais. O Brasil ganhou a Copa. Sempre foi assim o futebol.
Os maiores craques se machucam também. Então, o Arrascaeta está machucado, ponto. Não adianta, tem que parar e corrigir o problema. Não adianta ficar forçando a barra. Vamos imaginar que ele tivesse condições mínimas de jogo. Eu acho que é melhor ficar fora do que forçarem a barra para ele jogar. Para perder para Libertadores e para o Brasileiro para o restante da temporada. Aí tem muita conclusão. Então por que forçaram contra o Vasco? O que me disseram hoje de manhã, eu procurei informação, foi a lesão foi no jogo com o Vasco, não tem relação com o problema do pubis. Essa foi uma informação que me passaram. Tá? E eu, como eu digo sempre, eu não sou médico, não me atrevo a fazer comentários de medicina, porque eu não tenho capacidade para isso. Tenho que me basear naquilo que me foi passado. Tá? Se a contusão foi gerada, porque eventualmente tivesse sido gerada, se alguém conseguir comprovar isso, por conta de uma escalação que poderia ser ou deveria ser evitada, aí você caracteriza um erro. Mas contusão do jogador, que nem o caso do São Paulo, às vezes quando se discute lá as lesões do São Paulo. Realmente é impressionante. Mas quem tem culpa do Galo por se machucar sozinho e ficar fora esse tempo todo? Quem teve culpa do Bruno Henrique, que está voltando agora em abril, tudo indica, ter se machucado e ficar fora do Flamengo esse tempo todo? Acontece também, gente. Jogadores se machucam. A gente tem que entender também que vão acontecer as contusões. Não adianta. Agora, eu defendo essa tese desde o ano passado. Corrige tudo, cura o sujeito lá, bota o cara ponto de bala e volta a jogar. Não adianta ficar com paliativos, até porque você pode ter um prejuízo muito maior, que é ficar fora dos jogos mais importantes. Bruno. Tem que recuperar o jogador, né? A gente já falou aqui sobre o calendário. O calendário vai começar agora para valer em abril, com as competições que vão determinar lá no fim do ano se você é o ano do Flamengo, que é um dos grandes times do país hoje. Ele será avaliado pelo desempenho dele no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. O desempenho agora no Carioca é uma coisa pontual desse momento. Pode mexer agora, pode até, sei lá, e daqui a pouco acham que tem que trocar o técnico, como foi ano passado, veio outro, mas o desempenho do clube o ano de um clube como o Flamengo, ele é avaliado lá na frente, se foi bem no Brasileiro, na Libertadores, esses dois principalmente, e também um pouco na Copa do Brasil. Então, não vale, acho que tem que ter todo o cuidado com o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que tem um histórico de lesões musculares. Ele, em 2021, eu lembro que ele ficou fora em vários jogos também por causa de convocações para a seleção do Uruguai, mas ele não jogou nem metade dos jogos do Campeonato Brasileiro em 2021, entre convocações e contusões. Então, teve um problema no pubis ano passado, e esse ano, até agora, ele não conseguiu jogar bem, né? Ele tem um brilho ou outro, porque ele é muito talentoso, mas claramente ele está abaixo da condição natural dele. O Arrascaeta não conseguiu ter uma sequência de bons jogos esse ano, ele tem um brilho ou outro, um lampejo ou outro. Então é um jogador que o Flamengo tem que cuidar bem para contar com ele quando realmente o ano tiver nas competições mais fortes, as competições que vão determinar o que foi o ano do Flamengo. É uma perda importante para o Flamengo nesse momento. Claro, e tudo isso que foi dito aqui com relação a pensar no futuro, que é bem próximo do Campeonato Brasileiro e competições importantes, e isso não pode ser desprezado mesmo. Mas já que estava programada a decisão, está programada a decisão do Campeonato do Rio de Janeiro, com o Arrascaeta, em forma muito próxima de boas condições, o Flamengo fica mais forte, sem dúvida, é inegável, uma perda sensível. Teve muitos dias para trabalhar o professor Vitor Pereira, da mesma maneira o Fernando Diniz. Eu espero um bom jogo, acho que é um jogo que tem muito tempero, uma grande rivalidade, importante, chama atenção, Fla-Flu, disputando uma taça. Então, e analisando friamente a ausência do Arrascaeta, é uma perda sensível para o Flamengo, na minha visão. Agora, Flávio Prado, a situação do Arrascaeta, e até o Mauro também, se ele quiser falar antes dele sair, é bem preocupante, né? A gente fala, claro que não tem comparação, mas a gente fala do Renato Augusto lá no Corinthians, o Flamengo tem mais substitutos, tem mais jogadores decisivos, só que o Arrascaeta, ele vive uma situação não igual, porque o Renato Augusto joga menos, né? Menos que eu digo, menos quantidade. Mas é nada menos do que o 16º problema físico do Arrascaeta com a camisa do Flamengo desde que ele chegou ao time, ainda em janeiro de 2019. Desde então, o Arrascaeta desfalcou o Flamengo em 48 partidas. Preocupa. E outra coisa, Mauro, antes de você sair, o Arrascaeta, você acha que por isso que ele não foi para a Europa? Porque eu mesmo me questionava. Como que um cara com a qualidade do Arrascaeta nunca foi para a Europa? Será que é porque o físico dele
não é o melhor, porque às vezes tem genética também. A gente fala, mas tem que preparar físico. Eu já conheci alguns jogadores que diziam, cara, eu não aguentava a pegada do restante do time. Claro que eu não vou falar nome, até depois eu falo. Mas você acha que pode ter também um fator genético? Acho que foi o mercado. Ele foi pro Cruzeiro, do Cruzeiro foi pro Flamengo. Ele está com 28 anos, ele está no Flamengo há 4, né? Então ele chegou no Flamengo com 24 anos de idade. Ele ganha um salário europeu no Flamengo. Teve proposta, teve os clubes que se aproximaram do Flamengo, mas nenhuma proposta que... Isso nem teve repercussão, porque não foi nada espetacular, o Flamengo não queria vender, ele foi ficando e ficou. Acho que é isso, não acho que seja alguma outra questão, não. Tem jogadores muito inferiores a ele que jogam na Europa. Vários, nossa, brasileiros inclusive, e que vão para a Europa. Isso não é uma questão de talento ou de... Esse fator físico dele preocupa? Acho que não, fosse o Renato Augusto não teria ido para lá. Se o Renato Augusto nunca teria ido para a Europa. Mas ele era forte fisicamente. A forma vivia machucado. Muito. Desde o Flamengo vivia machucado. O Renato Augusto, infelizmente, é um jogador que tem um histórico de lesões muito maior do que o do Arrascaeta. Lesões diversas. E foi para a Europa. Acho que não é essa a questão, não. Acho que circunstâncias de mercado. O jogador já era muito valorizado no Brasil. Quando foi negociado do Cruzeiro do Flamengo, foi por um valor europeu, né? Ganhando salário europeu. Um clube que tinha condições financeiras de dizer não diante de algum assédio. Quando alguém se aproximava, quero levar o Arrascaeta, eu pago 10 milhões, 12, chuta no Google. Não, comprei por 15, 16, sei lá, vou vender. Não quero vender. Não vendeu, acabou. Aí vai ficando mais velho, aí que não vai mesmo. Com 28 anos não vai. Acho que sorte do Flamengo, né? De sorte e capacidade de poder manter um jogador desse nível. Porque a gente também tem que entender que alguns jogadores... A gente falou agora do Arthur. Vamos supor que o Arthur vira no Palmeiras um jogador de seleção brasileira. Talvez ele nunca vá para a Europa. Por que o Dudu não foi para a Europa? Dudu não teve a experiência de jogar num grande clube europeu. Dudu não tinha condições de jogar? Claro que tinha condições. Sorte do Palmeiras. Olha os títulos que ele empilhou pelo Palmeiras. Agora o Palmeiras tem condições financeiras de manter o Dudu. Se o Dudu fosse jogador, talvez, do São Paulo, teria sido vendido. Porque o São Paulo sempre está vendendo todo mundo, porque está vendendo o almoço para pagar o jantar. Então, são circunstâncias que eu acho que acontecem. O jogador vai ficar... E isso deve se repetir mais vezes com clubes que têm condições econômicas para sustentar esse tipo de assédio, porque se o jogador não estiver obcecado pelo futebol do exterior, por exemplo, o Scarpa foi porque quis ir. O Palmeiras queria renovar, daria aumento para ele, todas as condições, mas ele quis ir e chegou no final de contrato. Caso contrário, não teria ido, talvez ficasse no Palmeiras ganhando títulos até se aposentar. Ou sair um dia para jogar no mercado alternativo para ganhar mais uma boa grana e depois pendurar as chuteiras. Eu acho que isso é uma situação que mostra a força financeira do clube, dos clubes. Citei o Palmeiras e o Flamengo, os dois. Eles não precisam vender seus grandes jogadores, a não ser que seja uma situação muito específica, o jogador queira ir, aí não adianta também você ficar segurando. Proposta é boa, o cara quer ir embora, e que, pelo que eu sei, do Arrascaeta houve sondagens e tudo, mas nada maravilhoso, e o Flamengo não vai vender o seu principal jogador, um dos seus principais jogadores, um valor baixo. O Gabigol foi recontratado novinho ainda, vai fazer já 27 anos, mas tinha 23 quando chegou, 22 para 23 quando chegou no Flamengo, né? Emprestado. Então ele agora é o ídolo do clube. Talvez ele nunca saia do Flamengo, ele fica lá até o final, vai ficar renovando o contrato, vai ficar lá, vai ficar jogando, talvez saia já no final de carreira. Agora, isso é mais difícil acontecer em clubes que não têm condições de manter seus jogadores, né? Porque pinta uma proposta e você fala, cara, preciso fazer dinheiro rápido. O Palmeiras e o Flamengo, eles podem contratar sem a preocupação de revender todo mundo que contrata. Eles podem contratar para usar o jogador. Como acontece na Europa. O Manchester United contratou Casemiro para quê? 60 milhões de euros, aproximadamente, pagos ao Real Madrid. Não quero vender Casemiro nenhum, já tem mais de 30 anos. Eu quero ganhar campeonato, já ganhou uma taça. O Casemiro é um jogador para arrumar time. Ou seja, esse cara vai me ajudar a arrumar o time. Por isso que foram buscar. Agora, clubes que têm uma outra situação financeira já compram pensando em vender. Compram pensando em investimento. E como o Palmeiras e o Flamengo não são SAF, eles não têm que visar lucro, têm que visar resultado esportivo. Que é um outro aspecto interessante dessa questão da SAF, né? O clube esportivo, se bem gerido, ele não tem que visar lucro. Ele tem que visar resultados em campo. Se ele compra, vende jogador, paga salário em dia, cumpre as obrigações, se reforça e ganha taças, está tudo resolvido. Ah, filho, mas não lucrou, ganhou quantos títulos? Aumentou a dívida? Não. Ganhou a taça? Ganhou. Manteve uma boa estrutura? Manteve, até melhorou. Opa, beleza, tá tudo certo. É isso que a gente quer. É isso que o torcedor quer. O torcedor não quer ver o balanço com o número de taça, 0. Balanço financeiro, sensacional. Conquista, não ganha nada há 20 anos. Pô, time grande, quero dizer, né? Time pequeno não vai ganhar taça nenhuma, vai tentar viver ali num equilíbrio, se for bem boa gestão. Bom, Flávio Prado, enquanto tem essa situação aí do Arrascaeta, né? O Arrascaeta fora do Flamengo por um certo tempo, Arrascaeta fora do Flamengo, não vai jogar também a estreia da Libertadores contra o Alcas, mas tem uma boa notícia. Bruno Henrique tá voltando, deve voltar já na primeira rodada do Brasileirão.
tá? É muito boa notícia. O Bruno Henrique está liberado pelo departamento médico. Definiu com a comissão técnica a presença na partida contra o Curitiba, no dia 16 de abril no Maracanã, como meta para o retorno, após a grave lesão no joelho direito. Agora, tem também a situação aí do Bruno Henrique, que é uma lesão gravíssima para um jogador já mais velho. Eu conversei com muitos médicos da época que disseram, ó, dificilmente ele volta com a força física que ele tem. A grande diferença do Bruno Henrique é aquele arranque. Isso. É o arranque pela ponta, foi muito decisivo, para mim o melhor jogador do Flamengo na temporada de 2019, na minha opinião, e volta. É um baita jogador, dá para ser improvisado inclusive como centroavante, porque sabe finalizar, sabe cabecear. Agora, tem esse lado de que dificilmente ele volta com a explosão que era o seu principal ponto forte, né? Então, é um cara que a gente torce muito, né? O Bruno Henrique é um cara maravilhoso, uma família muito legal. Conheço o avô dele lá, que ele adora, o avô que ajudou muito a carreira dele. Aí, às vezes, é o momento de tentar uma nova forma de jogar, né? Do Bruno Henrique. Primeiro, vamos ver se ele volta com o arranque. Tomara que volte. É difícil, mas tomara que volte. Se voltar, tá resolvido o problema e ajuda o Flamengo demais, que ele realmente é um tremendo jogador. Caso não seja possível, aí cabe ao treinador achar uma maneira de utilizar o talento desse jogador. Não é um jogador que se perde. A gente tem vários casos, né, de jogadores de alto nível que no primeiro momento da carreira eram jogadores de explosão e depois passam a ser jogadores que armam pelo meio campo. O exemplo que me vem rapidamente à cabeça é o do Miller. O Miller ele foi genial no São Paulo como jogador de arranque, volta para o Palmeiras, é um jogador de meio campo, de armação de jogada, de preparação de jogada. Já não tinha a mesma força física, a mesma explosão, e foi genial dos dois jeitos. Ele foi um dos maiores jogadores do Palmeiras e um dos maiores jogadores do São Paulo. Dois Millers completamente diferentes. Então a gente precisa ver, o Luxemburgo conseguiu achar esse posicionamento para ele aqui, o Radit lá no Torino, e aí quando ele voltou aqui foi muito bem aproveitado no Palmeiras. Então acho que aí é um trabalho mesmo de treinador para ver até onde a explosão dele está viva, ou até onde vai ter que fazer um trabalho para aproveitar o jogador. Não dá para perder um talento desse porte, infelizmente, por causa de tantas contusões. Exagerar um pouquinho, eu acho uma ótima contratação o retorno do Bruno Henrique. É verdade. Acho ótimo. Acho muito bom, mesmo que ele não venha com essa força física citada, que isso é possível, é verdade, mas ele estava tão bem que se ele estiver um pouco abaixo, já vai ajudar bastante o Flamengo. Então tá aí, nação rubro-negra, você viu aí, né? O Arrascaeta tá com esse problema agora, né? Não tem uma previsão definida do retorno do jogador, mas, contrapartida, a expectativa é muito alta para a volta do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que, como falou bem o Pilhado, também concordo, melhor jogador de 2019, né? Tomara que volte com a corda toda. Vimos ele aí treinando e muito bem por sinal, tá legal? Então é isso, nação. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, do lado tem um sininho. Clica ali nesse sininho para você não perder mais nada. Ativa aí as notificações, coloque em todos. E também, é claro, se você ainda não deixou o seu like, ó, botãozinho do dedinho, cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançarmos mais torcedores da nação rubro-negra, combinado? Isso aqui é nossa paixão. Isso aqui, ó, é nosso amor. Fui, nação!